Muito obrigado, um bom dia. Agradeço o gentil convite do Instituto, né, para aqui falar aos senhores e quero fazer a minha contribuição hoje falando sobre um caso que aconteceu no Brasil e no Peru na última semana. Então, preparei aqui um pequeno texto para falar sobre isso aos senhores no tempo devido. A Operação Lava Jato foi abortada no Brasil, não por falta de provas, mas por excesso de culpados. Delações comprovadas, documentos, confissões, bilhões desviados. Tudo foi real. Tudo foi arquivado. Mas, enquanto o sistema aqui se esforçava para apagar vestígios, outros países levaram o escândalo a sério. No Peru, o desfecho de um dos principais capítulos da Lava Jato chegou nesta semana passada. O ex-presidente Ollanta Humala foi condenado a 15 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, junto à sua esposa, Nadine Heredia, que recebeu a mesma pena. A acusação é clara. A campanha de Humala entre 2006 e 2011 foi financiada com US$ 600 mil do regime chavista de Hugo Chávez e US$ 3 milhões das empresas brasileiras Odebrecht e da OAS, a pedido direto do governo brasileiro, mais precisamente do Partido dos Trabalhadores de Lula da Silva. Mas, enquanto Mala se apresentou e foi conduzida ao presídio de Barbadillo, Nadine Heredia fugiu para a Embaixada do Brasil em Lima, onde pediu asilo político. E quem lhe concedeu esse refúgio? Luiz Inácio Lula da Silva. Lula não concedeu refúgio a uma dissidente, nem a uma perseguição ideológica do caso. Ele acolheu uma condenada sentenciada por corrupção em um esquema articulado por ele próprio e seu governo. O delator Marcelo Odebrecht, envolvido no caso de pagamentos em 2006, foi taxativo quando falou sobre isso. No caso do Peru, os US$ 3 milhões foram um pedido do governo de Lula. Nós éramos apenas os emissores. O procurador peruano Germán Juárez Atoche resumiu: fica novamente confirmada a relação entre o PT, liderado por Lula da Silva, e Ollanta Humala. A afinidade era ideológica e financeira. Este caso não é uma exceção, é uma ponta visível de uma estrutura muito maior. O Foro de São Paulo, que articulou ao longo de 2 décadas financiamento cruzado de campanhas eleitorais, operações subterrâneas com dinheiro de empresas estatais, construtoras, ditaduras e estratégias de manutenção de poder em toda a América Latina. Foi através do Foro de São Paulo, que é o eixo central de tudo isso, que Lula organizou campanhas para Hugo Chávez e Nicolás Maduro. O seu partido, o PT, enviou marqueteiros e operadores para Caracas, na Venezuela, Quito, no Equador, La Paz, na Bolívia. A Odebrecht, a empresa brasileira, funcionava como uma caixa única para projetos socialistas continentais. O Brasil bancou, coordenou e acobertou uma rede mafiosa travestida de solidariedade ideológica. E isso não é teoria, meus caros. É tudo documentado, está delatado e está sentenciado. O mais escandaloso, no entanto, não é a concessão do refúgio, é a reação a isso, ou melhor, a ausência dela. Nenhuma manchete bombástica nos jornais brasileiros foram feitas. Nenhum editorial, nenhum plantão de TV, uma breaking news, nenhuma indignação. A imprensa brasileira, que destruiu reputações por apresentações de PowerPoints dos juízes e também dos procuradores da Operação Lava Jato, que perseguiam os corruptos, silencia diante do uso do Estado brasileiro para proteger uma fugitiva da justiça peruana envolvida em corrupção transnacional ligada ao atual presidente do Brasil.
Conclusão: o Brasil foi rebaixado de república para reduto. Hoje, Nadine Heredia está protegida no Brasil. Seu marido está preso. O esquema do Foro de São Paulo segue intocado. O PT está no poder. A Odebrecht mudou o nome, mas já passou a operar com o governo brasileiro e a imprensa sorri. O que aconteceu na semana passada é um ato institucional de cumplicidade com a criminalidade internacional. O presidente da República do Brasil usou o Ministério das Relações Exteriores para blindar uma cúmplice sua num esquema transnacional de corrupção. E o país, anestesiado, assistiu em silêncio. O Foro de São Paulo, meus caros, não é passado, ele é presente, ele é governo em muitos países da nossa amada América Latina e agora também é abrigo de criminosos aqui no Brasil. Muito obrigado pelo espaço e pelo tempo.